Então, meninas, hoje nós vamos aprender sobre as primeiras 8 cartas do tarô. E aí eu queria até pedir para quem tem as cartas, eu acho que hoje só a Ari que tem as cartas em mãos. Se a Cíntia também tem o baralho dela. É o tarô mitológico? É o teu, Cíntia? É Parece? isso. Ah, sim, é o tarô de Waite também. Foi até o que eu falei para você, Alicia, que seria, ele é o mais tranquilo assim de começar, porque ele é mais popular e ele tem até um preço mais acessível também. Eu tô aqui com o tarô de Marcélia e eu quero que vocês que estejam com as cartas, o baralho de vocês em mãos, separem as cartas do louco, do mago, da papisa, a imperatriz, Meu o Deus. imperador, os amantes e o carro. São os arcanos do 1 ao 7 e o 0, que é o louco. No baralho de vocês está enumeradinho. Então, vocês podem procurar. Eu quero que vocês coloquem as cartas um do ladinho da outra, perto de vocês, para fazer companhia durante essa leitura. Ou durante essa leitura, olha só o hábito de falar leitura. Durante essa aula, para que vocês possam se familiarizando com essas cartas. Eu até comentei com a Alicia que aqui a gente não vai focar em ter um baralho específico que precisa ser um baralho X e Y para aprender. A forma que eu vou ensinar aqui para vocês hoje é que vocês tenham a capacidade de identificar os símbolos e a principal mensagem das cartas, independente de qual baralho vocês estejam usando. Mas o mais essencial é você criar uma intimidade com o seu tarô. Isso é muito importante. Dito isso, eu vou iniciar. E aí eu vou dando uns espacinhos para vocês irem comentando, trazendo ali as perspectivas de vocês. Então, vamos lá. Vou abrir aqui, que tá meio feio esse negócio aqui do pronto, agora sim. Nossa aula vai ser dividida em 3 pontos, tá? De hoje. O primeiro ponto é a essência do eu. Como vocês sabem, esse curso ele é um tarô voltado para autoconhecimento. O que que eu observei nesses anos todos, estudando e fazendo leituras de tarô, é que a melhor forma de aprender as cartas é conseguir identificar elas na nossa própria vida. Quando você consegue ver uma situação acontecendo na sua vida e você olha e pensa, o que eu estou vivendo agora é a carta da torre, o que eu estou vivendo agora é a carta da papisa. Então, nesse nosso curso, eu vou estar treinando esse olhar de percepção de vocês a partir das cartas do tarô, para que vocês possam identificar qual fase da vida de vocês estão passando, sem nem precisar tirar uma carta. Porque com o passar do tempo, você já sabe até quais são as cartas que vão cair. Se você ouvir determinada situação e está tirando para alguém, você vai saber a carta que vai aparecer ali, porque você sabe qual é a energia que está ativando no tarô. Então, nesses próximos encontros, eu quero que vocês tenham essa autonomia de identificar quais são as fases da vida de vocês em cada uma das cartas do tarô. Um ponto também muito importante aqui é que a nossa vida ela é como uma espiral. A gente está caminhando, às vezes parece que a gente está passando no mesmo lugar, mas nunca da mesma maneira. As nossas vivências ligadas com os arcanos maiores é da mesma forma. A gente vai estar vivendo a carta do louco várias vezes até o fim da nossa vida, de maneiras diferentes, mas a essência, ela é a mesma. É a mesma coisa quando vocês estiverem lendo para outras pessoas. Vocês vão ouvir inúmeras histórias na mesa de vocês, independente se vocês queiram trabalhar com o tarô ou seja algo mais para lazer. Todo mundo vai trazer uma história diferente, mas a raiz vai ser meio que a mesma, porque as experiências humanas, elas se repetem. E a gente vai falar sobre isso nessas primeiras 8 cartas. Então, vamos começar com o primeiro tópico, que é a essência do eu. Quem somos nós a partir do momento que nascemos? E a relação que a gente vai ter com os nossos cuidadores e com o mundo das ideias que existe ali na nossa mente
mesmo antes da gente saber o que é o nome de cada coisa, o que é certo sentimento. Então, para começar, trazemos ele, o louco. Quem é o louco? Nessa primeira carta aqui, no tarô de Marcélia, e aí vocês estão olhando no tarô de vocês, observem essa imagem, observem o que essa imagem traz para vocês, se é liberdade, se você fica nervosa vendo ele perto do precipício, ou se você tem vontade de se jogar assim como ele, às vezes a gente quer. Então vamos entender quem é esse louco. E observem aí com vocês quais são os sentimentos que esse louco traz. Se ele traz desconforto, se você seria amiga dele, se você não seria amiga dele. Se você visse ele na rua, você falaria com ele ou você mudaria de calçada. Quero que vocês pensem sobre isso e depois, lá para o final da aula, a gente vai conversar melhor sobre essas percepções. O louco, ele é o nada e ele é o tudo. O louco, ele é o zero. O zero, ele não tem lugar, mas ao mesmo tempo ele está em todos os lugares. Não é à toa que ele é o Coringa, né? A gente relaciona ele com o Coringa. O louco também é o novo e ele é o velho. Ele está contido tanto na inocência da criança, quanto a ingenuidade de uma pessoa que já viveu bastante. E que hoje já é um pouco mais calmo, que não tem aquela aceleração da juventude. O louco, eu trouxe aqui o louco do tarô de Marcélia, por quê? Porque ele é uma pessoa que ele parece mais velho. Vocês notaram a diferença dele pro tarô de Waite? As meninas que têm o tarô de Waite, você vê que ele parece muito mais jovem. Aqui eu decidi trazer uma face dele mais velho, mas que pode parecer alguém que está andando há muito tempo, porque o louco ele tem essa característica. Ele é o ser e o não ser. Ele é o novo e ele é o velho. Dentro das simbologias essenciais dessa carta, a gente vai ter dois símbolos que são os mais importantes e que vocês vão encontrar em qualquer tarô que vocês vejam, que é a trouxinha, essa trouxinha que ele está segurando, e o cachorro. A trouxinha, ela vai estar significando várias coisas dependendo do livro que vocês forem estudar. Mas eu gosto muito dessa interpretação aqui, que é dentro da trouxa do Luke, tem um conhecimento que ele não foi aproveitado. De duas, uma, ou o louco ele não sabe de nada, ou ele não usa do próprio conhecimento. Não porque ele não tenha noção que esse conhecimento existe, mas sabe aqueles gênios que muitas vezes são incompreendidos? Sabe aquelas pessoas que sabem, elas olham para a situação e elas veem que, tipo, uma pessoa que está cercada de pessoas que têm o mesmo pensamento, e aí você é a única que pensa diferente, você vai ser considerada louca nessa situação. Mas não quer dizer que você está errada e não quer dizer que você está vendo coisa onde não existe. Mas é muito solitário só você enxergar o que está realmente acontecendo em certas situações e ter a consciência que ninguém vai te ouvir. E aí muitas vezes você se cala. Eu vejo muito isso na trouxa do louco. É como se ele guardasse ali, porque nem todo mundo está pronto para ouvir a sabedoria dele e principalmente, porque quando o louco fala, ele geralmente vai falar num tom de piada, num tom mais leve, que você fica com aquela sensação de tipo, essa pessoa tá falando sério comigo ou não tá? Ao mesmo tempo que eu também sinto muito quando eu vejo essa carta, essa trouxinha, que dentro da trouxa tem tudo o que é essencial para ele. E isso nos ensina também que no final das contas, a gente só pode carregar o que é essencial. E o que é essencial é mais leve do que a gente imagina. Cabe numa trouxinha nas suas costas. Eu acho isso muito bacana, porque o louco, ele é totalmente desapegado. Ele não tem apego. Junto, é óbvio que ele vai ter um ajudante de caminhada, ele vai ter um companheiro de jornada, que é o cachorro. O cachorro, ele representa a força instintiva. O que é isso? Ele avisa pro louco que alguma coisa não tá certa. Porque a gente viu aí nas cartas de vocês que ele é um rapazinho muito distraído. Então,
A gente vai estar em momentos muitas vezes distraídos na nossa vida e a gente não tem noção do perigo que está perto, que está nos rodeando por conta disso. A gente está com a cabeça longe. E aí esse cachorro, ele vai significar ali uma intuição, um instinto, não é nem uma intuição, mas é um instinto, sabe? Um instinto quase que de sobrevivência. Não faz sentido isso, mas eu estou sentindo aqui que eu preciso ir por outro caminho. Estou sentindo que eu preciso pegar outra rua. É esse cachorro que vive dentro da gente também, junto com o louco. Então, ele avisa sobre os possíveis perigos ou faz esse louco mudar de direção. Quais são os significados associados? Aqui é a carta do louco. O louco ele vai representar uma página em branco, um momento em que todas as possibilidades existem. É o marco do início do amadurecimento. Ele se relaciona com a criança. Quando eu boto a criança em letras maiúsculas aqui, é como se fosse o arquétipo mesmo. É a criança. Porque ele é curioso. E uma criança, ela é curiosa para provar coisas novas. Uma criança aprende brincando, faz coisas inusitadas, recebe o novo sem julgamentos. Então, quando você tem a habilidade de receber o que é novo sem julgar, você consegue aprender realmente com as outras pessoas. E principalmente, ele representa o nosso lado que é alegre, descomplicado, onde não existe o medo do fracasso. Eu acho bem interessante que o louco não está falando de coragem. Não é sobre ele ter coragem de fazer as coisas. Quando você é criança, por exemplo, e você quer subir num pé de manga, não é porque você tem coragem, é porque você está curioso. Você está curioso para saber o que tem lá em cima. E você não mede consequências. Ai, se eu vou cair, sei lá se eu vou cair. Eu só sei que eu quero subir nesse pé aqui, porque eu quero saber o que tem lá em cima. O louco mora dentro de cada um de nós. Essa energia. Porque essa energia, muitas vezes, é o que a gente precisa para dar vazão para nossa criatividade, para a gente poder realmente descomplicar mais a vida mesmo. Às vezes as coisas elas são muito óbvias, elas estão ali na nossa frente, a gente está criando um nó em cima daquilo, e o louco vem e fala: não, é isso aqui que você tá vendo mesmo, sabe? Ele vai lá e bota um guiso, pendura e faz uma pintura de rosto e tenta levar as coisas de uma forma, sabe, brincalhona, tenta tirar brincadeira com aquilo, não de uma forma de escárnio, sabe? Não é isso, mas é de poxa, isso aqui eu não consigo resolver, não. Então, se for para chorar, eu prefiro sorrir. Então, o louco, ele traz muito esse nosso lado criança. A criança que mora dentro de cada um de nós.